forte soprava e Jesus caminhava, caminhava sobre o mar. Pedro vendo então disse: crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia D e vou dar aula da Bíblia do livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41 e Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. E a história de hoje que vamos contar: Jesus acalma a tempestade no mar da Galileia. Jesus anda sobre as águas do mar da Galileia e Pedro foi em direção a Jesus e Jesus Cristo se importa com você e comigo. Mas antes de começar essa maravilhosa história de Jesus, pegue a Bíblia de vocês. Aqui, ó. Pegue a revista de vocês. Aqui, ó. Tá bom? Chama o papai, a mamãe, quem estiver com vocês, tá bom? Para assistir a nossa videoaula. Mas antes de começar essa videoaula, vamos realizar uma oração para o nosso Deus? Vamos abaixar nossa fronte e realizar uma oração? Santo Eterno Deus, obrigado, Papai dos céus, por tudo que o Senhor nos dá, pelo teu amor e cuidado. Eu agradeço pela minha família, meus avós, amiguinhos, professores e minha igreja. Deus, que o teu Espírito Santo faça morada em nossas casas e que tua palavra seja plantada no solo dos nossos corações. Eu te agradeço em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém! Vamos lá? Jesus e o mar. Vocês vão imaginar, tá bom, crianças? Jesus acalma a tempestade no mar da Galileia. Numa noite, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do mar? E eles foram para o outro lado do mar. Jesus estava muito cansado e foi descansar. Logo caiu no sono. De repente, o vento começou a soprar. Sopra assim, ó, na mão de vocês, para você sentir o sopro. E o sopro ficou mais forte. E o barco começou a balançar. E as ondas ficaram tão altas que parecia que o barco ia afundar. Os discípulos estavam com muito medo, então foram chamar Jesus. Jesus! Jesus! Acorde! Viu quanto estavam com medo? E de novo os discípulos chamaram Jesus. Jesus! Jesus! Acorde! Aí quando Jesus acordou, viu o quanto estavam com medo, então disse aos ventos: fiquem quietos. O vento parou e tudo ficou calmo. Que milagre! Jesus tem o poder sobre a natureza. Os discípulos admirados disseram: quem é este que o vento e o mar obedecem? Vamos ler juntos na Bíblia? A tia D vai ler aqui a Bíblia para vocês, tá bom? Aqui, ó, não sei se vocês conseguem me ver aqui, ó. Mas a tia D vai ler, tá bom? Aqui, ó. Silêncio. Então, ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fiquem quietos. E o vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Olha que Jesus perguntou para eles. E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Aqui nessa Bíblia está ondas. Olha só, sabe por que Jesus disse isso para eles, crianças? Jesus disse isso porque os discípulos estiveram com ele por vários lugares e tinham visto muitos milagres, mas ainda não confiava completamente nele. Então, crianças, você sabe o quanto Jesus é poderoso?
e vocês podem confiar nele. Quando você sentir medo, fale com Jesus. Abra seu coração para Jesus. Faça uma oração, tá bom? Fala com seu papai e sua mamãe, que eles vão te ajudar, tá bom? E Jesus Cristo sempre estará ao seu lado. Vamos memorizar um versículo? Os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus, tá bom? Depois vocês que memorizar, coloca lá no grupo, tá bom? Vamos cantar um pouquinho? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, tá bom? Quem quiser gravar essa música, aí a tia D vai querer ver, tá bom, crianças? Vamos continuar? Vocês lembram que um dia Jesus alimentou uma multidão? A tia D até deu uma videoaula no capítulo 5 sobre isso. Não sei se vocês lembram. E no fim daquele dia, ele queria muito ficar sozinho com o Pai. Ele mandou os discípulos atravessarem o mar da Galileia e mandou a multidão voltar para casa. Depois disso, Jesus subiu ao monte para orar, e ele ficou ali até de madrugada. Jesus anda por sobre as águas do mar da Galileia. De repente, lá longe, os discípulos viram alguém andando por cima da água. Já imaginou o susto que eles levaram? É um fantasma? Gritaram apavorados. Então, do meio daquelas ondas, eles ouviram uma voz bem conhecida: coragem! Sou eu, não tenho medo. Está em Mateus 14, versículo 27. Jesus anda por sobre as águas do mar da Galileia. Então Pedro disse: se o Senhor é mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Aí Jesus disse: venha, respondeu Jesus. Então Pedro, vendo, então subiu nas águas. Olha o que aconteceu, crianças. E Pedro foi em direção a Jesus, mas quando olhou ao redor e viu as ondas altas, sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou para que Jesus salvasse. Jesus pegou pela mão e disse: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Olha só. E eles andaram juntos para o barco e o vento cessou. Os discípulos viram mais de uma vez como Jesus é poderoso e o adoraram, dizendo: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Jesus mostrou quanto é poderoso, que domina o vento, o mar e toda a natureza. E mostrou também o quanto se preocupa com seus discípulos, protegendo-os de todo perigo. Como você, assim também. Ele é sempre ao seu lado. Ele mesmo disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Está em Hebreus capítulo 13, versículo 5. E Jesus, nós podemos confiar. Eu amo Jesus. E vocês também, né, crianças? E Jesus ama muito vocês. Vocês são um povo escolhido de Deus, crianças. Viu? Vamos cantar uma outra canção? Vamos lá? Jesus caminha sobre as águas. Quando o vento forte soprava e Jesus caminhava sobre o mar. Pedro, vendo então
atirou, mas começou a afundar. Jesus lhe deu a mão e o ajudou então. Os dois ao barco foram estar. Pode o mar se revoltar, chame Jesus, ele vem te ajudar. Pode o vento soprar, chame Jesus, ele vem te ajudar. Se o temporal se aproximar, chame Jesus, ele vem te ajudar. Pode ser em qualquer lugar, chame Jesus, ele vem te ajudar. Pode o mar se revoltar, chame Jesus, ele vem te ajudar. Pode o vento soprar, chame Jesus, ele vem te ajudar. Se o temporal se aproximar, chame Jesus, ele vem te ajudar. Pode ser em qualquer lugar, chame Jesus, ele vem te ajudar. Chama Jesus que ele vem te salvar, que ele vem te ajudar e ele te ama muito. Beijo da tia D. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Quando o vento forte soprava e Jesus caminhava, caminhava sobre o mar. Pedro vendo então, disse com tamanha emoção: Mestre, também quero sobre a água andar. Jesus o convidou, Pedro ao mar se atirou.